Tatiana Ragosta. Estou com vocês aqui na Rádio Mundial, todas as terças-feiras, às 20h30, às quintas-feiras, às 8h30 da manhã e aos sábados, às 22h30. Bom, para você ouvinte da Rádio Mundial, se você quiser entrar no site da rádio ou no Facebook, você vai assistir o nosso programa ao vivo. Então, www.radiomundial.com.br ou no Facebook Rádio Mundial. Bom, se você tiver uma dúvida sobre alguma parte que eu vou falar ou alguma dúvida que você tenha sobre direito, manda um e-mail para mim. Meu e-mail é tatiana.r.de.maria@uol.com.br. Repetindo, tatiana.r.de.maria@uol.com.br. Bom, sempre no Facebook ou no YouTube, você vai encontrar diversos programas feitos com o intuito de ajudar o ouvinte a saber dos direitos, o que pode ajudar ou não, até eventualmente se você não quiser exercer determinado direito, mas é importante você saber o que está acontecendo, o que você pode fazer eventualmente. Então, no Facebook, Leis do Sucesso, ou então no YouTube, você digita lá Tatiana Ragosta, que você vai poder assistir os programas feitos aqui pela Rádio Mundial. E o site do escritório é o www.ragosta.jur.adv.br. E uma dica, hoje eu vou dar uma dica muito importante, quem puder pegar lápis e caneta, ou então depois digita lá no YouTube, ou entra no Facebook da Rádio Mundial, que hoje eu vou explicar como você vai pegar o seu CNIS sem precisar ir na agência do INSS. O CNIS é a relação que você tem com o INSS, é uma ficha que tem todas as empresas que você trabalhou, a data de entrada, a data de saída. E aí eu vou explicar tudo direitinho como é que você faz para pegar sem precisar ir no posto do INSS, porque esse dia está muito complicado, porque tem muita gente entrando com pedido de aposentadoria e o INSS, assim, nem lá no INSS eles não estão emitindo o CNIS, eles te dão uma senha para você fazer na sua casa. Então, eu vou explicar, eu vou dar passo a passo daqui a pouquinho para vocês, ouvintes, para que vocês possam fazer sem precisar ir ao posto do INSS. Bom, vamos falar um pouquinho agora da importância do planejamento de uma aposentadoria em face dessa reforma da Previdência. Porque o que acontece? O governo do presidente Michel Temer, ele está tentando a qualquer custo fazer a reforma da Previdência. E com o objetivo de alterar o quê? Substancialmente as regras de concessão dos benefícios previdenciários, alegando que existe déficit, que todo mundo sabe que não tem, mas enfim. Bom, entre os principais pontos que o governo pretende mudar estão a inclusão de idade mínima para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição e a redução do valor da pensão por morte. Então, atualmente, não existe uma idade mínima para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição no regime geral, que é no INSS. Então, o que acontece? O homem, quando ele tem 35 anos de contribuição, independente da idade, ele pode pedir aposentadoria. E a mulher, quando ela tem 30 anos de contribuição, independentemente da idade. Agora, se for uma aposentadoria proporcional, aí sim, a mulher precisa ter no mínimo 48 anos e o homem no mínimo 53 anos. Mas fora isso, tem o tempo completo, não precisa mais ter idade mínima, tá? Então, como atualmente não existe, o que existe é o fator previdenciário, que é o que? É uma fórmula matemática que vai lá, para quem se aposenta muito cedo, ele reduz o valor da aposentadoria. Então, quanto mais cedo essa pessoa se aposenta, maior é o fator previdenciário e maior vai ser a redução na aposentadoria dessa pessoa. Então, o que eles querem fazer? Com a introdução da idade mínima, o fator previdenciário deixaria de existir. Então, tendo segurado que cumprir o tempo mínimo de contribuição e a idade mínima exigida para se aposentar por tempo de contribuição. Então, ou seja, se essa idade mínima vier a ser exigida, será um novo requisito que o segurado vai ter que cumprir para fazer jus à aposentadoria.
tá? Então, com relação à pensão por morte, que atualmente corresponde a 100% do valor da aposentadoria do segurado, então a pessoa recebia uma aposentadoria e aí veio a falecer. A família, hoje, a esposa, os filhos menores de 21 anos, eles têm direito à pensão do valor integral. Tá? Agora, com a reforma, o governo pretende criar um novo critério de concessão da pensão por morte, que vai reduzir muito o valor dessa pensão. Então, a renda será equivalente a 50%, então a pessoa morreu. Aí, como é que vai ser? Vai ser 50% do valor da aposentadoria que o segurado teria a receber ou 50% do valor que ele recebia. Então, se não é uma pessoa aposentada, eles vão fazer o cálculo para ver quanto seria a aposentadoria dessa pessoa. E se for aposentado, eles vão pegar 50% desse valor. E ainda vai ser acrescido de 10 pontos percentuais por dependente. Então, se um aposentado falecer e deixar 2 filhos e esposa, o valor do benefício será equivalente a 80% do valor da aposentadoria que esse segurado recebia. Se fosse uma esposa e 4 filhos, aí sim o benefício seria de 100% da remuneração. Então, para ser 100% como é hoje se ficar uma viúva, ela vai receber 100%. Agora, daqui para frente, vai precisar ter a viúva e mais 4 filhos para receber 100%. E aí, cada filho que for chegando na maioridade, a cota dele acaba com ele. Então, vai diminuindo. No final, a viúva fica só com 50%, tá? Quando todos os filhos forem maiores de 21 anos, a viúva vai ficar apenas com 50% do valor da pensão. Bom, no caso, 60%, porque é 50 mais 10 por dependente. Então, no caso de aposentadorias por incapacidade permanente, o valor corresponderá a 100% da média das remunerações. Mas isso só vai valer para incapacidade permanente e quando decorrente de acidente de trabalho. Então, essa PEC que muda as regras da Previdência, se ela for aprovada nos termos da proposta, então o valor da aposentadoria vai passar a ser calculado por uma nova fórmula. Então, como é que vai ser? O benefício vai corresponder a 51% da média dos salários de contribuição. E, além disso, para cada ano que esse trabalhador que ele contribuiu, esse valor vai ser aumentado de 1 ponto percentual. Então, a cada 12 meses, você acrescenta 1%. Então, o trabalhador com 25 anos de contribuição e 65 anos de idade, ele vai se aposentar com uma renda igual a 76% do valor do seu salário de contribuição. Então, essas regras permitem, no entanto, que esse valor aumente. Por quê? Porque se esse trabalhador ficar Mas é um absurdo, porque para a pessoa ter o valor integral de uma aposentadoria, essa pessoa vai precisar trabalhar 49 anos. E 49 anos é muito tempo. Ninguém consegue ficar no mercado de trabalho por 49 anos. Qualquer pessoa que você pegue, ela trabalhou um determinado tempo, ela perde o emprego, ela fica 6 meses desempregado, 1 ano, aí volta a trabalhar. Então, juntar 49 anos é muito complicado. Bom, mas essa regra permite que cada ano da ativa, que essa pessoa contribuir por 12 meses, ela vai recebendo 1% a mais. Então, se ela contribuir 25 anos, 26 anos, ela vai ter 77% do seu salário, que é 51% mais 1% por ano trabalhado, tá? E sucessivamente até atingir 100%, que é aquela pessoa que trabalha há 49 anos. Bom, e se a pessoa resolva trabalhar por mais 5 anos, além dos 65 de idade, né, com 25 anos de contribuição, ela vai receber 81% e assim por diante, vai aumentando gradativamente, mas assim, é um aumento muito pequeno, é muito difícil alguém conseguir chegar nesse 100%. Então, diante dessa possibilidade do endurecimento das regras para a concessão dos benefícios previdenciários, o que o segurado da Previdência Social pode e deve fazer é se precaver. Então, como é que ele vai fazer? Ele vai planejar cuidadosamente a futura aposentadoria, para
para que se possa o quê? Obter um benefício previdenciário com o maior valor possível. Então, é muito importante que esse trabalhador saiba como será calculado o futuro benefício. Então, se ele vai se aposentar pela regra atual ou pela regra nova, ele precisa saber o valor. Quais são os salários de contribuição que vão entrar no cálculo, quais serão excluídos. E com isso, para que ele se aposente o quê? Da melhor maneira possível, com o maior salário de contribuição. Então, para isso, você vai no posto, você pede o seu CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, ou aprende a tirar na internet, que eu vou explicar daqui a pouquinho como é que você vai fazer para puxar esse cadastro pela internet. E aí você faz o cálculo, e você procura um especialista para fazer o cálculo, porque o que acontece? Esse planejamento prévio de aposentadoria permite que o segurado saiba com segurança qual é o momento mais indicado para que ele possa se aposentar, e que ele tenha real expectativa do valor que ele vai receber. Então, por quê? Para evitar surpresas desagradáveis no momento de se aposentar, para verificar o que pode acontecer. E é importante você procurar um especialista, porque às vezes a pessoa... Eu atendi semana passada, tive um caso de uma pessoa que já tem idade, é um senhor, ele já tem 65 anos, ele já pode se aposentar, a aposentadoria dele é um valor alto, mas ele queria se aposentar por tempo de contribuição e aguardar aí mais de 1 ano e meio a 2 anos. Aí a gente fazendo as contas, ele ia perder, acho que R$90 mil, se ele demorasse esses 2 anos para se aposentar. Então, no caso dele, não valeria a pena aguardar esses 2 anos para pedir essa aposentadoria por tempo de contribuição. Por quê? Porque ele já tem os requisitos e ele já pode se aposentar por idade. Ele não vai ter esse desconto do fator previdenciário. Então, no caso dele, vale muito a pena. Então, diante desse cenário que a gente tem de mudanças na legislação previdenciária a todo momento, então as melhores armas desse trabalhador é a informação. Então, ele precisa conhecer, e claro, você precisa trabalhar, você tem mil e uma preocupações e você não pode. A cada modificação, você está atento a tudo que acontece na Previdência. Então, por isso que é importante você procurar um especialista da sua confiança, para que possa fazer um planejamento, que é um estudo prévio, apontando o melhor momento para você requerer essa sua aposentadoria. E aí, essa pessoa vai se aposentar no momento mais indicado e com o melhor valor possível. Porque essa pessoa, lembrando que não tem mais a desaposentação, então é importante essa pessoa fazer todo um planejamento para que ela tenha aí um maior valor possível, porque às vezes se você demora 1 mês, 2, você consegue ganhar. Tem a regra 85/95, tem casos de que o posto tem informações erradas e você pede para ele arrumar uma empresa que deixou de pagar, por exemplo, aí você não consegue obter a regra 85/95. Aí o que acontece? E não adianta você pedir 100 vezes no posto, porque eles não vão aceitar aquela empresa que não pagou e você não, consequentemente, você não entra na regra 85/95, que é quando soma a idade mais o tempo de contribuição, mulher no mínimo 30 anos de contribuição e homem no mínimo 35 anos de contribuição. E aí a mulher tem que ter o quê? 85 pontos e o homem 95. Não entra o fator previdenciário, mas às vezes está errado lá no posto, porque eles não consideraram uma determinada empresa, porque o patrão não recolheu o INSS. E aí o que acontece? Você pede a sua aposentadoria, não vale a pena você ficar esperando, brigando, tentando 100 vezes, que a 100 vezes você não vai entrar na regra. E aí você depois entra com uma ação averbando aquele tempo para que você possa obter dessa maneira a aposentadoria maior possível, tá? Bom, gente, então vamos lá, eu vou deixar os meus dados para quem quiser entrar em contato, vou aproveitar, avisar que eu vou ensinar como a pessoa pega o CNIS pela internet, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é todas as informações que o INSS tem daquela pessoa. Então, para você não precisar se deslocar e ir até o posto, estou avisando o ouvinte que daqui 2 minutos eu vou começar a explicar como é que funciona. Então, pega lá um lápis, um papel, que eu vou te explicar, você vai anotar, e aí você vai poder fazer da sua casa pelo computador. Bom, meu telefone é o 3439-8585.
3439 8585. Bom, Facebook, Leis do Sucesso, ou então no YouTube, você entra lá, digita Tatiana Ragosta, que você vai poder assistir aos programas feitos aqui pela Rádio Mundial. Se você, ouvinte, puder entrar no site da rádio, www.radiomundial.com.br, você vai poder assistir o programa ao vivo. Ou ainda no Facebook da Rádio Mundial, você também vai poder assistir aí o nosso programa. Bom, você tem uma dúvida? Você quer entrar em contato? Manda um e-mail para tatiana.r de rainha, .m de Maria, @uol.com.br. Repetindo, tatiana.r de rainha, .m de Maria, @uol.com.br. O site do escritório é o www.ragosta.jur.adv.br. Bom, conforme prometido, eu vou ensinar agora como é que vocês fazem para poder obter o seu CNIS da sua casa sem precisar ir ao INSS. Então, você vai entrar no site serviços.inss.gov.br/central/index.html. Repetindo, serviços.inss.gov.br/central/index.html. Aí você vai clicar no botão fazer login, tá? Aí você vai clicar em clique aqui para cadastrar uma senha. Então, depois que você entrou no site, você vai no botão fazer login e você vai clicar vai ter lá, clique aqui para você cadastrar uma senha. Aí você vai preencher os campos: CPF, nome, data de nascimento, nome da mãe, estado de nascimento. Aí vai ter lá um código verificador. Então, vai aparecer um código lá do lado, que você vai digitar esse código, e aí você vai clicar em confirmar, tá? Aí você vai receber um código de acesso. 9, tal. Aí você pega esse código, você anota. Aí o que você vai fazer? Você vai ter em mão seus documentos e a carteira de trabalho, porque algumas perguntas serão feitas durante a revalidação. Aí você fez tudo bonitinho lá, aí você vai ligar no telefone 135, de segunda a sábado, das 9 às 22 horas. Você vai informar o seu CPF e o código de acesso acima, que eles te deram aquele código de acesso, para você fazer a sua validação. Então, esse código de acesso será a sua senha provisória para você criar a senha definitiva após a validação. Aí você vai lá, você vai escolher a opção 1. Aí você vai responder as perguntas do atendente e anotar sua senha definitiva. Aí depois você entra no site e troca essa senha, tá? Mas esse é o passo a passo. Se você não conseguiu anotar, mande um e-mail para tatiana.r de rainha, .m de Maria, @uol.com.br, que eu te mando esse caminho passo a passo por e-mail, ou então você pode depois entrar no Facebook da rádio ou no Facebook Leis do Sucesso, que você vai acompanhando o que tá. Aí você pode entrar e ir anotando passo a passo. Ou manda um e-mail que eu te mando sem problema algum, com o maior prazer eu ajudo para que você possa fazer assim a sua senha. É importante, porque aí você vai acompanhar se o seu chefe lá, o dono da empresa, ele tá pagando direitinho o INSS, como é que tá, como é que estão as contribuições, os valores. É importante você saber disso para que você, na hora que você for se aposentar, você não tenha aí nenhuma surpresa, tá? Bom, voltando a falar um pouquinho dessa reforma, o presidente Michel Temer anunciou nessa terça-feira que a reforma da Previdência atingirá somente
os servidores federais e trabalhadores do setor privado. Segundo ele, a reforma das previdências estaduais ficará a cargo dos governos dos estados. Então, essa exclusão dos servidores estaduais foi a primeira concessão do governo em relação às mudanças da reforma da Previdência. Bom, integrantes da equipe econômica do governo vêm defendendo a aprovação do projeto no Congresso sem alterações. Mas o que aconteceu? Surgiu com grande força a ideia de que deveríamos obedecer à autonomia dos estados, disse Temer, depois de uma reunião com líderes partidários no Palácio do Planalto. Bom, e a reforma da Previdência é para servidores federais, declarou o nosso presidente Michel Temer. O projeto da reforma da Previdência, atualmente em tramitação na Câmara, ela só exclui militares das Forças Armadas, bombeiros e policiais militares. E agora, os servidores públicos estaduais. Porque ele achou que o quê? Que seria uma invasão de competência que eles não iam querer levar adiante, ou seja, seria uma invasão de competência a União legislar sobre os estados, porque tem estados, tem funcionários que trabalham para o estado que eles têm um regime próprio, eles não seguem esse nosso regime geral, que é o INSS, então eles têm um regime próprio. Então eles acharam que seria você e acabar invadindo a competência desses estados para legislar sobre a previdência desses servidores. Bom, gente, ainda muita água vai rolar nessa reforma da Previdência. Já tem mais de 140 emendas, tá, nessa proposta de reforma. E cada emenda tem que ter várias assinaturas, então a gente já tem aí em torno de 140 alterações aí na reforma. Então, a gente vai ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos para saber como é que vai ficar essa reforma e eu vou informando vocês o passo a passo do que está acontecendo na reforma. Por hora, são essas as novidades. Bom, o programa está chegando no final, eu vou me despedindo de vocês. O meu telefone é o 3439 8585. 3439 8585. Para você que foi lá buscar a caneta, eu vou repetir mais uma vez. 3439 8585. Facebook, você entra lá no Leis do Sucesso, ou então, você não tem Facebook? Não tem problema. Entra no YouTube, digita lá Tatiana Ragosta, que você vai ter acesso aos programas, a todos os programas feitos aqui na Rádio Mundial. O site do escritório é o www.ragosta.jur.adv.br. Se tem uma dúvida, você não entendeu alguma coisa que eu falei, você está pensando em se aposentar, você quer tirar uma dúvida, manda um e-mail. Manda um e-mail para tatiana.r.de.maria@uol.com.br. Repetindo, tatiana.r.de.maria@uol.com.br. Eu demoro em torno de 5 dias para responder o e-mail, tá? Então, você manda, não quer dizer que eu não vou responder, que tem outros e-mails, então eu acabo demorando um pouquinho, mas eu respondo todos com maior carinho, pode ficar tranquilo. Bom, lembrando que o programa Leis do Sucesso está no ar todas as terças-feiras, às 20h30, aos sábados, às 22h30, e agora o mais recente, que é de quinta-feira, às 8h30 da manhã. Então, você tem um programa durante a semana à noite, outro no final de semana e outro de manhã. Então, agora você não tem mais desculpa para não acompanhar o nosso programa. Gente, fiquem com Deus, tenham uma excelente quinta-feira e até sábado, às 22h30, com mais um Leis do Sucesso.